A simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. É Empadaria da Vovó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Tudo, né? Essa música diz tanto tudo. Tanto como a anterior, né? Como Nossos Pais, como essa música, né? Mas ela pode ser interpretada de maneira diversa também. Esse negócio de amar como se não houvesse amanhã, muitas vezes um amor sem responsabilidade. E dentro disso eu respondo o que você me perguntou. Pode responder, então, que a gente está aguardando sua resposta ansiosamente. Eu, assim, quero tributar o meu respeito ao doutor Haroldo, um homem preparado, muito conhecido no Brasil. Lá vem, ó. Ele elogia, quando ele elogia muito. Mas é verdade. Meus dedos já estão caindo, já estou vendo aqui. É verdade, é muito preparado. Mas ele sabe tão bem quanto eu que Freud foi questionado. E questionado duramente. Outras escolas entre a psicologia, a doutora sabe disso. Padre Cleodon, que também versa nessa área. Eu, modestamente, dei aula de psicologia da religião. Por conta disso, tive que estudar psicologia pura na faculdade. E eu às vezes, me dá a impressão, e eu sei que não é a intenção do doutor Haroldo, mas existe... Eu estou tentando achar um eufemismo para o que eu quero dizer. Se nós pegarmos aí nas definições, pode pegar no Google mesmo, o que é masturbação. Porque existe uma questão semântica. É óbvio que o pênis, quanto à vagina, eu não dou. É vagina, a criança tem o quê? Vagina, e o menino tem pênis. Eu não fico dando apelido para as coisas. Então, o que acontece? Eles têm terminações nervosas. É óbvio que a terminação nervosa, quando estimulada, o pênis se torna ereto, é óbvio, da criança. Agora, a questão é, aquilo é uma masturbação, porque a masturbação envolve, essa é a questão, para não ser, na minha modesta opinião, um ensinamento fraudulento intelectual, uma fraude intelectual, usar a palavra semanticamente fora do contexto, porque a palavra masturbação dentro do contexto do adolescente, de quem... Padre Cleodon, já faz o juízo de valor correto, masturbação. O toque numa criança, um toque no pênis que estimula uma terminação nervosa. Mas o senhor não pode começar uma casa pelo telhado. A gente começa uma casa pelo baldrame. E o baldrame aí seria, primeiro, como o Paulinho muito bem colocou, aliás, todas as vezes que ele fala com propriedade e parabéns, viu, Paulinho? Descobrindo o corpo. Quando eu descubro o corpo, eu também vou desenvolvendo as áreas no cérebro, Solange, áreas do cérebro que correspondem ao prazer e à sexualidade. E eu vou amadurecendo isso e continuo percebendo o meu corpo. E, consequentemente, admirando também mas, doutor, o outro só para terminar corpo, meu raciocínio, eu entendi. O corpo de uma mulher. Não, eu entendi. O corpo de uma mulher. Eu entendi. É por isso que na primeira palavra que Agora, eu coloquei... onde é que tem o pecado aí? Não, eu vou te mostrar. E o senhor nasceu mesmo de um pecado? Eu vou também te nasci mostrar, de um pecado? eu nasci de um relacionamento de um homem e uma mulher dentro da
providência de Deus, o que diz a Bíblia. O senhor, veja bem, eu tenho propriedade para falar de pecado, porque verso na área da teologia. Então, eu tenho propriedade porque a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz, eu vou te dar os textos para o senhor ler na sua Bíblia lá. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Ezequiel 18:4. Eu digo o texto, digo o autor, digo a data que foi escrito. Por que eu faço isso? Porque eu me preparo para fazer isso. Só um trechinho que... Ezequiel 18:4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. O texto de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que é pecado? Errar o alvo de Deus, hamartia, errar o alvo de Deus. Ora, se você se masturba e por conta disso precisa de um objeto, aí que está a diferença, no meu entendimento, doutor Haroldo, meu amigo, a diferença de uma criança que estimula o pênis do ponto de vista das terminações nervosas que tem no pênis ou na vagina, é muito diferente do que está lá no dicionário, no lexicograficamente, masturbação. Dicionário médico, masturbação. Aí você lê a definição de masturbação, não tem necessariamente a ver com esse toque. Agora, se eu me perguntar, e o marido que está longe de casa, isso é uma discussão para os teólogos, ele está longe de casa, ele pode masturbar-se pensando na sua esposa? Já me fizeram essa pergunta. Essa é uma pergunta. Uma outra coisa, ele vai precisar fazer coleta de sêmen. Isso é masturbação? Ou é uma manipulação do seu pênis para que haja ejaculação, para que ele possa fazer o senhor não acredita. Masturbação é pecado. É pecado. É pecado. Senhor. Agora, deixa eu só terminar. Eu só gostaria de dizer para você que está me ouvindo em qualquer lugar do Brasil, que eu também gosto muito do pastor Roberto, é meu amigo, mas de vez em quando, pastor, o senhor chuta a bola para fora do estádio. Eu quero lhe pedir para que eu possa terminar o raciocínio. Não, você vai acabar. Você vai acabar. Deixa eu falar. Eu só gostaria de dizer também o seguinte, que o senhor está um pouco enganado em relação, me desculpe, equivocado, em relação à masturbação. Porque muitas vezes o indivíduo, ele não está, às vezes, pensando em ninguém. Nem na esposa dele, nem da do vizinho e nem de uma modelo. Muitas vezes é uma forma de se acariciar. Tanto é que a masturbação também é conhecida como autoerotismo. Auto, si mesmo, mas erotismo é de você, doutor, criar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma forma de você criar prazer em você mesmo. E vou dizer, se você está deprimido, que está me ouvindo em qualquer lugar do Brasil, quando você estiver num momento em que você até se sentir com vontade de se masturbar, acredite, a masturbação ajuda, inclusive, na produção de serotonina, que diminui a depressão. E para isso, você não precisa estar pensando em ninguém. Então, olha, apenas senhoras e senhores, não tome, cadê? Daqui. Não tome antidepressivo, se masturbe segundo o doutor. Não tome antidepressivo. O doutor está ensinando, está te dando receita. Você não precisa mais ir psiquiatra, se masturbe. Não, doutor, eu estou sendo... Olha, deixa eu só terminar esse pensamento, por favor. Porque é o seguinte, eu sou um religioso e o doutor Haroldo, ele se esmera em tentar fazer o que é chamado no direito de argumento do homem de palha. Colocar na minha boca aquilo que eu não disse. Então eu vou dizer aqui olhando para a câmera. Isso é pecado. Para o cristão isso é pecado. O doutor Haroldo, lhe falta competência para versar sobre pecado. Ele tem que, por exemplo, o que ele disse sobre masturbação, ele tem que dizer aqui pra gente, porque eu estou dizendo bibliografia. Eu estou dando bibliografia. Onde é que está escrito para você? E eu também passo bibliografia de Freud, de Jung, de quantos outros? Freud já foi contestado Freud pela Sociedade de Psicologia da Medicina. O senhor for falar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, que masturbação é pecado, só se for lá do lado do mundo dos árabes, porque aqui não. A Bíblia diz que o pecado gera morte. Então ele quer que eu pare no pecado. Então eu vou dizer a continuidade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que eu quero dizer a você, telespectador, eu sou cristão. Se você é de outra coisa, o problema é teu. Mas para o cristão, existe a realidade do pecado. A psicologia luta para, inclusive, dizer que o pecado nem existe, que existe culpa social. Eu dou aula nessa área aí,
Já há muitos anos. Mas a psicologia é uma falange de Deus. Deixa eu te também. falange. É uma as falanges que eu conheço Deus. é de outra Se religião. o senhor dá aula de psicologia, não deveria estar dizendo isso. Terminar. Porque vai despertar no telespectador. O senhor desperta no telespectador. Por favor, Everson Sobral. O senhor desperta. Everson Sobral, me ajude. O senhor desperta no telespectador. Deixa eu tentar responder. O senhor desperta eu quero, culpa. 30 segundos. Eu preciso que a Solange Não, fale mas me dê também. 30 segundos. Então, dá 30 segundos. Então, Vamos lá. Anota aí, 30 segundos 29. aqui, ó. Vamos lá. Veja 28. bem, para o cristão, o pecado é uma realidade e o pecado tem solução. Eu não estou dizendo que a masturbação não exista, que o adultério não existe, que a fofoca não existe, mas nós vamos te dar a solução. A solução, a Bíblia diz, aquele que confessar ao Senhor o seu pecado será perdoado. Jesus está aí para perdoar o teu pecado. Aquele que é de Deus não vive na prática consecutiva do pecado. Agora, se você está deprimido, não quer procurar um médico, se masturbe, como o doutor disse. Quer dizer que eu me masturbo, tenho prazer e aí peço perdão. Alfio, o que você acha disso? Eu me masturbo, Olha, tenho daqui a prazer pouco e no peço programa perdão. a gente vai ter o Alonso Pieroni, que é uma criança de 12 anos, Ouvindo isso. que não tem que estar aqui ouvindo, participando do debate, né? Com certeza. Mas daqui a pouquinho ele vai entrar, vai cantar, a gente vai falar um pouquinho com ele, né? Porque ele tem 12 anos. E ouvindo que o camarada pode ter um feitiço com a mãe. Fala sério. Ouvindo umas coisas, dá até medo isso. Mas é verdade. Essa é a nossa natureza. Ainda bem que eu preciso não é a maneira dela falar. de Jesus e não de Freud. Deixa eu ouvir o Alfio. Eu vou na mesma linha do padre e do pastor. Na minha opinião, a masturbação é pecado. Discordo do doutor Haroldo, que eu acho que uma criança de 5 anos que se toca, ela não conhece nem a vida ainda e não pode conhecer a masturbação. Então, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? O que a gente está se pegando aí é a masturbação com pensamentos eróticos, imaginando sexo com a esposa do vizinho, com a prima... Então, eu acho que isso é não cobiçar. O mandamento de Deus é bem claro. Não Mas a masturbação nem sempre está vinculada. Solange, você pende para mais que lado nessa história? Olha, Que é um conceito que a gente também básico, de moral, que a gente está falando a respeito. Como você vê isso? Eu tenho uma certa dificuldade e eu gostaria muito da ajuda do pastor Cruvinel. Se eu puder e ajudar do a senhora. padre Teodoro. Eu gostaria muito. Talvez até fora do ar, depois a gente conversar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma certa dificuldade em entender, e eu gosto muito de entender, até como coach que eu sou, eu gosto muito de entender o porquê das coisas acontecerem do jeito que elas acontecem, para poder me posicionar frente a elas. Eu tenho uma certa dificuldade, eu só vou dizer o que eu acho, tá, Ivê? Eu tenho uma certa dificuldade em entender o porquê de um ato físico e natural do ser humano é pecado. Sinceramente, eu tenho essa dificuldade de entender. Concordo que a criança que se masturba, que se toca, ela está sentindo uma outra coisa diferente daquele homem de 40 anos que está se tocando. Evidente que é diferente. Os contextos são diferentes, né? Agora, eu acredito o seguinte, que é um fenômeno natural. É uma necessidade natural. Posso dar uma resposta breve? É lógico, só um minutinho. É lógico que você tem o local, né, o momento, porque senão pode até virar uma patologia, enfim, né? Mas é uma coisa natural, como a sede, como a fome. Lógico que você tem que ter controle sobre o teu corpo, mas eu não vejo. Eu gostaria muito da ajuda para entender o porquê. É rápido, é muito rápido. Duas questões. Agora, eu só gostaria de lhe pedir uma coisa. Eu sei que você é uma pessoa extremamente estudiosa no assunto, isso a gente percebe claramente em ver o senhor falando. Mas eu gostaria que o senhor falasse de uma forma um pouco mais simples, para que eu não entendo a Bíblia. Muitas coisas que estão escritas na Bíblia eu não consigo entender. Então, vamos lá. Por que pastor, que um ser humano, então não vamos nem entrar na questão da criança nem do adulto, mas por que um ser humano que tem uma necessidade fisiológica de se masturbar, né? E assim, num contexto saudável, não estou falando de pornografia, não estou falando nada disso. Por que isso, diante de Deus... É pecado. Que isso, para mim, Deus está acima de tudo. Muito bom. É a inteligência máxima. Pergunta né? excepcional. Por quê, pastor? Vamos lá. É pecado. A senhora falou sobre uma questão natural do corpo. Sim. Tá? Da mesma forma que os dentes de uma pessoa podem cair normalmente,
E quando você arranca um dente num cirurgião, ali é uma intervenção cirúrgica. No nosso entendimento, o corpo, quando ele vai expelir sêmen, ele faz isso naturalmente, não precisa de um estímulo manual. Porque nós aliamos, inclusive, a questão da masturbação com um outro pecado, que a Bíblia diz um abismo chama outro abismo. Essa é uma questão. A segunda pergunta seria? Não, é uma única pergunta. Essa questão o corpo, ele vai excretar normalmente o excesso de sêmen. É simples. Por quê? O ser humano não precisa da relação sexual. Isso é natural? Sim, é natural. Sim. É bíblico, inclusive. Sim. Mas essa relação sexual, ela se dá dentro do casamento. É por isso que a Bíblia, inclusive, diz, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, sim, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, proíbe que a esposa se aparte do marido sexualmente, sim, e o marido se aparte da esposa. A Bíblia proíbe esse tipo de comportamento, sob pena, segundo o que está escrito na Bíblia, 1 aos Coríntios capítulo 7, de Satanás entrar. Então, esse é um outro problema que nós temos. A pessoa pode, porque existe um desejo natural, e a pessoa casou, entendendo que o casamento se deu no derramamento de sangue. Entendeu? E aquela que não está casada? Aquela que não está casada, e como o senhor bem colocou, e que, na minha opinião, me desculpe, eu acho que eu vejo aí uma contradição no que o senhor está dizendo, porque eu posso não tocar no meu genital e sonhar. Sonhar. Pode eu acontecer. tenho controle do sonho? Não tenho. Pode acontecer. Não Aí tenho. não é pecado. Agora, a hora que eu sonho, Aí não é pecado. nem sempre eu estou sonhando Não, sim. com a mamãe. É certo. Eu posso estar sonhando com a vizinha, com um monte de gente. Queria ouvir o pastor- o coisa padre que eu não Cleodon. tenho controle. Sabe, E, entendi. de Padre, por favor. repente, eu posso ejacular. Eu gostaria de, Não, é continuando a pergunta dela. Gostaria da sua opinião. Primeiro, por favor. assim, eu acho que é muito interessante, porque Jesus fala que quando a gente olha para uma pessoa pensando alguma coisa de sexo, já é adultério. Mateus Só 5. de pensar. E é muito difícil você se masturbar sem você pensar. Ou você pensar no anjo e ficar se masturbando, pensando em anjo. Não tem muito isso. Imagina. Mas, dentro do que ela falou, a Igreja Católica ela vai dizer o seguinte: a masturbação é uma ação que eu estou fazendo sexo comigo mesmo. E o sexo não é uma coisa do diabo. O sexo é uma coisa dada por Deus para o ser humano, para ele ser feliz, para ele se realizar, para ele sentir prazer, felicidade e ter filhos. O sexo é para eu usar com a pessoa que eu amo. É para eu compartilhar com ela, é um momento muito divino, para que eu e aquela pessoa nos sintamos no céu, para que eu e aquela pessoa Se complemente. para nos tornarmos um. Quando eu me masturbo, eu estou me fechando em mim mesmo. E esse fechamento egoísta é o pecado. E Mas se, esse- ó, só para mas completar, e se esse é for um casado, preparo, doutor, e se for pastor, casado, esse- não está dando a devida benevolência à mulher. É pecado mais uma O que vez. o pastor falou, Padre. olha, o que o padre falou, é um caminho. Eu volto a repetir, sabe, uma fruta não nasce madura, ela tem que passar pelo processo Diga, de Solange. maturidade. Então, uma pessoa, quando passa pelo esse processo de masturbação, ela está amadurecendo, se preparando e, inclusive, essa é uma forma que Deus fez para que nós pudéssemos nos apaixonar por alguém, tá? E pudéssemos reproduzir. Como é que nós iríamos reproduzir se não houvesse atração e se não houvesse Para o sintetizar, ato sexual? é isso que o Só senhor um crê, o Solange, cristianismo por não favor. crê. Só um minutinho. Solange. Eu queria pegar um gancho no que o padre falou. Ele falou a questão num casamento, o homem ou a mulher, enfim, fazerem sexo com uma outra pessoa. Eu queria lhe fazer uma pergunta, padre, e também pode ser para o pastor. Vamos imaginar um casamento, tá? Entre um homem e uma mulher. Um exemplo. E esse casamento está falido sexualmente, que é uma coisa que acontece muito. A falência aqui acontece em vários aspectos. A falência afetiva, a falência de relacionamento, de conversa, de diálogo, de comunicação e sexual. Então, não existe mais sexo entre essas duas pessoas. Mas existe o desejo do sexo. Como é que o senhor vê essa questão? Uma pessoa que está casada com outra pessoa, mas não existe mais. Tem muitas pessoas que vivem de aparência, os famosos casamentos de fachada, né? Ou seja, Uma realidade. continua tendo testosterona e continua tendo estrógenos. Mas não tem mais- Psiquicamente, aquilo... Como Acabou. É que o senhor...
Como lidar, padre, Como numa é que situação lidar com dessa? esses hormônios? Para chegar nisso... Separar? Mas separar não é Não, pecado? para chegar nisso houve um processo. Claro, claro. Um processo onde a pessoa deixou que o amor se desgastasse. Sim. O amor, quando uma pessoa ama a outra, eu não acredito. Você acredita que o amor acaba? Eu não acredito que o amor acabe. Eu acho que o que você pode fazer é deixar o amor se desgastar, viver no mesmismo, entendeu? Você deixar de respeitar outra pessoa. E quando você deixa de respeitar outra pessoa, é porque o amor está ferido. Se você casou com uma pessoa, você casou com aquela pessoa porque você sentia alguma coisa muito forte por ela. Claro. Talvez o comportamento dela fez com que você deixasse de admirar, de sentir o que você sentia por ela. Porque tem homem que só dá cacetada. A mulher dá carinho. O carinho, ele já é bruto, ele é violento, ele é agressivo. Chega uma hora que a mulher se desgasta, aquele sentimento se desgasta. Mas, às vezes, a culpa é do homem. O amor, ele precisa ser construído. Ele precisa ser renovado. Agora, se esse homem ele precisa não muda, ser cultivado. Se esse homem não muda, ela não teria o direito de procurar um outro homem que fosse carinhoso? Meu Deus. Mas Para a igreja, não. Mas e se esse amor acaba, padre? É o viver mais ou menos que eu Mas falei no começo do programa. Só um minutinho. O senhor me perguntou se eu acredito que o amor acaba. Eu acredito que tudo pode acabar. Não, eu acho que... A amizade. Eu acho, então, que ela se apaixonou e se iludiu. Hoje mais um outro valor que mudou é a questão do namoro, do noivado e do casamento. Hoje o pessoal já vai direto pro sexo. Sim, que é uma verdade. coisa que para a igreja era para ser verdade. praticada só depois do casamento. Mas o senhor não Já colocou... não tem... Pula uma etapa. Mas o senhor não colocou a senhora foi psicóloga e é psicóloga. Sabe que se uma criança não engatinha, ela vai ter problema depois. Se não tem namoro, não tem noivado, o relacionamento vai ser um patológico E depois. também, se uma pessoa aí não vai acabar o respeito. E se uma pessoa também não se masturba, hoje não se tem mais. se uma pessoa também não se Uma pessoa de masturba, 50 anos casada, 60 anos casada, está acabando isso. Se uma pessoa também não se masturba, ela não vai chegar a uma maturidade sexual. Eu quero ser Depende, testemunha. porque ela vai gozar, desculpa eu falar, mas ela vai gozar mais rápido, não vai satisfazer a mulher vai passar para masturbação, vai pegar o carteiro, vai usar instrumento para sentir prazer. Por quê? Porque ele está se masturbando e ele está gozando muito rápido. Isso tudo é patológico. Eu quero ver aqui no telão a opinião do povo sobre essas mudanças de valores. Espera aí, vamos ver. E quando eu era criança, numa cidade de interior, eu acho que havia alguns padrões, né, de comportamento ou de expectativas com relação às unidades familiares, especialmente, eu acho que mudou. Eu acredito que sim, eu acredito que os valores mudaram, até porque é uma questão de evolução, né? Hoje o mundo está mais aberto para as coisas. Eu acho que às vezes mudar apenas o valor moral para abrir outro âmbito traz de novo um enquadramento de pessoas que não deveriam estar enquadradas para que se tenha um controle. Ou rever totalmente os valores morais ou acaba. Eu acho que a moral é ditada pela realidade, né? Pela como as pessoas vivem, né? E as pessoas vivem de forma diferente hoje em dia, né? Cada vez mais você vê famílias totalmente diferentes umas das outras, né? Desde crianças que são criadas pelos avós, né? Pais solteiros, mães solteiras, e aí você vê casais gays, casais de mulheres. Então é isso que vai ditar a moralidade de uma sociedade, né? Com o novo governo que chegou aí, que é um governo que, digamos que não defende muito as minorias, né? Então, a gente tem que estar lutando aí por essas pessoas que se sentem oprimidas de alguma forma, tanto mulheres quanto gays, quanto LGBT no caso. É um processo muito lento, desculpa, mas é um processo muito lento que a gente não pode deixar de desistir, né? Eu acredito que mudaram bastante, porque assim, eu penso lá na minha época de quando eu era adolescente, entendeu? A gente tinha um outro conceito de moral, civilidade, as atitudes do ser humano. Hoje em dia eu acho que isso está meio assim banalizado, o pessoal parece que não tem tanta responsabilidade. Sim, houve uma inversão muito grande de valores. Hoje a sociedade aí está necessitando urgente de uma mudança, né? E você concorda com essa mudança? Concordo plenamente. Sabe, hoje o certo virou errado, o errado virou certo.
Então tem que ser mudado. Isso aí tem que voltar pelo menos, se não o que era antes, mas pelo menos se aproximar do que era antes. Falando em família, uma família constituída por 2 homens ou 2 mulheres, qual a sua opinião sobre isso? Olha, sinceramente, eu não vejo como família. Não vejo como família porque 2 mulheres, 2 homens, não pode conceber um filho. E ao partir do momento que ele não pode conceber o filho, ele deixa de ser família. Para mim, eu não vejo com bons olhos. Inclusive eu sou homossexual, sou casado há 9 anos, né? Eu e meu marido temos um filho, que é nosso cachorrinho, que ele está ali. E assim, a evolução é isso. A gente abre margem para outras coisas que antigamente não era bem visto pela sociedade. Eu sou casado, né, com um homem também, e eu acho que é um arranjo familiar que é como qualquer outro. Ah, normal, como qualquer outra família. Não vejo diferença alguma. Família independente de ser homem com homem, mulher com mulher. Tipo, isso não tem que fazer a mínima diferença. E para aqueles que acham que faz, eles estão realmente muito atrasados. Eu acredito assim, havendo respeito e amor, eu não tenho nada contra. Ainda está um pouco difícil de algumas pessoas encararem essa realidade, mas eu creio que com o tempo as pessoas vão estar adaptadas a isso. Eu sei que isso é uma inovação diferente para as pessoas, mas a gente tenta compreender porque o respeito vale acima de tudo. Eu acho meio estranho, né? Na verdade, a gente não aceita, né? Só aceita quem, na verdade, a pessoa que faz parte da família deles, né? Aí não dá não, viu? Tem que ser o casal, mulher e o homem. O homem nasceu para a mulher para o homem, não 2 mulheres, não, isso aí não, Ave Maria. Então o senhor não considera uma família? De jeito nenhum. É que tem condição, minha filha, 2 mulheres casar e 2 homens casar? Não tem jeito, como é que vai sair? Ué, e aí? Como é que vai nascer família nesse meio desse casal aí? E se houver a adoção? O casal de homem adotar um menino, uma menina não aceita também não. Mas isso aí não, tá louco, Deus me livre, isso é conversa. Eu acho que família é quando existe amor. Então, se tem 2 homens ou 2 mulheres, se as pessoas se amam e se respeitam, eu acho que isso já constitui uma família, com certeza. Bom, a gente viu que as opiniões estão bem divididas, né? E a gente parou aqui num momento crucial aqui. Diga, Alfio, resumidamente, então, que estamos com muito eu gostaria tempo. muito de ser testemunha disso que o padre está falando. Eu sou casado há 37 anos com uma mulher, entre namoro e casamento são 40 anos, de uma forma assim, de pessoas assim, de formas totalmente diferentes. O EV sabe disso, porque o EV frequenta a minha casa. Eu sou festeiro, a minha mulher não é festeira. Eu saio para algumas recepções, a minha esposa não vai. Mas eu nunca deixei de plantar o carinho, o amor. Eu nunca deixei EV, e ela é testemunha disso, e ela pode te afirmar isso, de todo dia acordar e falar, meu amor, bom dia, eu te amo. Bom, e a gente está falando do casamento convencional, né? Sim. Porque a gente tem, hoje, nessa mudança de valores, a dita nova família, que tem o papai, mamãe, mamãe. Isso a gente tem vizinhos, a gente tem... É uma realidade que você vê nas cidades grandes e já vê hoje também pelo interior do país, não é? Como orientar uma família dessa? Dentro dos conceitos que parece que as igrejas, na verdade, permanecem com os mesmos. Como orientar uma família dessa? Então, Evê, para nós cristãos, nós não consideramos isso uma família. 2 homens que têm um relacionamento, não estou discutindo se eles não se amam, não é essa discussão. Não estou discutindo se eles não têm afeto um pelo outro. Não estou discutindo se eles não são preparados academicamente. Não estou discutindo se eles não conseguem gerir a vida deles de forma a serem monogâmicos. Quer dizer, um pelo outro, 2 homens, 2 mulheres. Mas para nós cristãos, isso não é... Inclusive, Romanos, capítulo 1, versículo 17 em diante, condena esse tipo de prática de um homem se relacionando com outro homem ou uma mulher se relacionando com outra mulher. Cleudon, a Igreja Católica também pensa assim? A Igreja, claro. A Igreja, sim. Eu penso diferente da Igreja.
Mas na minha cabeça é assim, tudo que foge do amor, a gente cai no erro. Então, se existe a possibilidade de 2 homens se amarem, desde que se amam, vai haver respeito, vai haver fidelidade, vai haver cumplicidade, vai haver complementação. E aí eles entre um e adotam outro. crianças ou geram por inseminação artificial e você considera uma família? Sim, não deixa de ser uma família. Então, nesses conceitos são divergentes, né? A igreja evangélica e a igreja católica. A palavra família, inclusive, a palavra grega oikia, na Bíblia, ela não se refere só a homem, mulher e filhos. Na época, inclusive, podia se referir, inclusive, aos escravos que estavam debaixo da tutela. Mas a minha análise é porque a Bíblia condena o relacionamento de um homem com um homem. Então, desse ponto de vista, eu não estou nem falando de adoção. A nível moral, sim. Porque já tivemos aqui situações que eu já dei opinião aqui sobre essa questão. Eu estou dizendo que se a Bíblia condena o primeiro ato, o segundo, para mim, já está inválido. Que a questão da família é vista também, que senão não consigo ir para um outro assunto. É mostrar para a família e que... nesse caso, você... O Roberto Corvinel disse, não considera uma família, porque se no primeiro ato eu já não admito, não vou admitir no segundo a formação da família por 2 homens ou 2 mulheres. Né? Ele disse isso. Cleodon disse que ele, embora a igreja tenha a posição dessa forma com relação à questão da sexualidade, mas ele acha que essa família pode existir. E à luz da psicologia? Não, à luz da psicologia... Às vezes até é um pouco difícil responder, porque a psicologia anda pegando muito em cima de nós psicólogos, porque às vezes falamos o que nós pensamos. Para mim, eu volto a repetir, eu acho que nós fomos criados, e fomos criados com diversas possibilidades e com diversas possibilidades de orientação sexual. Eu acho que ainda é muito melhor você ter, mesmo que seja um homem com homem, mas que você tenha uma criança e essa criança não esteja abandonada aí na rua usando crack e sendo educada. E eu volto a repetir, nós somos assim, nós fomos feitos assim. Até você que está me acompanhando em qualquer lugar do Brasil que é heterossexual, todo mundo já teve, às vezes, uma fantasia homossexual, todo mundo já teve um sonho homossexual sem ser homossexual. Isso está dentro da gente. Não Ele está dizendo. Eu disse aqui numa outra situação... Pastor, o senhor já sonhou com outro homem? homem? Eu não tenho esse entendimento dele. Mas eu entendo a seriedade do assunto. O assunto é sério. Porque tem adolescentes, aqui eu não vou confrontar, eu não concordo com ele, mas também não vou confrontar de forma imbecil, burra, não vou fazer isso. Porque tem pessoas, e nós vimos isso, já vimos em aconselhamento, adolescentes que têm um comportamento homossexual em determinado momento da vida e não são homossexuais. Sim. Eles tiveram uma aventura. Então, muito bem colocado. Nós temos que ter... ser homossexual é diferente de estar então, no o que acontece para homossexualismo. nós? O que nós vamos fazer? Nós vamos orientar... mas a pessoa é homossexual. Nós temos uma orientação bíblica para que a pessoa continue caminhando com Deus. Isso é uma questão de nós, sacerdotes, como nós nos comportamos com relação a isso. A questão da luta interna, ninguém vai negar. Gálatas 5,17 diz que existe uma luta dentro do homem. O maior inimigo do homem não é o diabo, é o próprio homem. Sim. A Bíblia fala sobre concupiscência dos olhos. A Bíblia fala sobre isso. Então a questão é o seguinte, como é que nós nos relacionamos com relação a isso? Muita gente hoje diz, manda ver, que o importa é ser feliz. Num outro debate nós tivemos aquela questão, mas os animais têm relação do mesmo sexo. Mas os animais também têm relação com a sua progenitora. Então nós vamos defender o incesto. Mas um cachorrinho pode comer a sua cria. Vamos defender a antropofagia? É lógico que não. O ser humano foi criado por Deus diferente do animal. Agora, sabe o que eu acho que a gente deveria deixar? Eu sinto, me desculpe, eu não sou o mediador do programa. O EV é o mediador e faz isso com muita propriedade. Mas eu gostaria de ouvir a Solange, que ela estava indo por uma linha de raciocínio que eu acho que ela não completou. Não, eu vou ouvi-la daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque a gente tem que obedecer às regras do roteiro, e eu vou ouvir a Solange já voltando do intervalo. Vivi, minha querida, você que é uma cristã praticante,
Você acha que esses valores mudaram na tua cabeça, permanecem o mesmo? Ou você é uma pessoa religiosa? Muito prazer de estar aqui. Boa noite. Vai ser boa noite. Não, eu acredito, cada um que eu vou ouvindo, sempre tem um pouquinho, cada um tem um pouquinho de razão, né? E eu acho que muda mesmo, está mudando muitas coisas, só que eu continuo bem conservadora, com os mesmos pensamentos, como se eu fui criada pelos meus pais, assim eu continuo. E você hoje trouxe esses crepes maravilhosos mais uma vez pra gente, que a gente tava com saudade, que tá uma delícia, não tá, gente? Vocês gostaram? Olha, os crepes aí do Buffet Visani são maravilhosos. E você também atende buffet em todo o país, né? Sim, nós atendemos em todas as regiões. Querendo algum orçamento, 98568-8455. Bacana demais, e a gente vai para o intervalo ouvindo Paulo Cremona com as músicas pertinentes ao assunto de hoje. Alonso Pieroni daqui a pouquinho, hein? Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus em 9 na mãe. Roubava 10 anos, passaram e cresceram os meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Eu disse, Marvin, agora é só você, e não vai adiantar chorar.